estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como ele havia me sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre os mortos para que vivam. Profetizei como ele havia ordenado. O Espírito entrou neles e eles viveram e puseram em pé, formaram um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Porém, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu. E os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falarei e eu cumprirei, diz o Senhor. Senhor, essa tua palavra, ela por si só já fala aos nossos corações. Que o Senhor venha, Pai, com a tua revelação, com o teu espírito, com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção, abrindo, ó Pai, o nosso entendimento, o nosso coração, para que essa palavra possa adentrar em nosso ser, em nome de Jesus. Amém? Esse texto muito conhecido de nós, né? Essa noite não quero me alongar muito, mas um texto muito conhecido de nós. E, de fato, quando nós falamos de visão do Senhor, nós muitas vezes confundimos, porque nós temos uma visão, mas Deus ele tem outra visão. Ou às vezes nós temos uma visão, essa visão ela é realmente como ela é, né? Mas Deus ele pode mudar o panorama, Deus ele pode mudar a nossa visão, Deus ele pode transformar o nosso quadro. E eu vejo aqui nesse texto uma coisa muito importante, uma coisa que é essencial na caminhada com Deus. A palavra vai dizer no versículo 1 que o profeta disse: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Olha que interessante. Nós estamos orando, consagrando o nosso 2026 ao Senhor. Nós queremos ser guiados pela presença do Senhor, amém? Nós queremos ser guiados pela mão dele, amém? Só que é importante nós entendermos que se nós estamos fazendo essa oração, nós temos que ter convicção de que Deus muitas vezes vai nos levar a lugares que não são lugares agradáveis aos nossos olhos. Deus ele vai nos levar a lugares que talvez é um lugar feio aos nossos olhos, talvez um lugar desagradável, talvez um lugar que é um eito de morte, né?
Foi isso que ele fez com o profeta. Às vezes nós oramos e queremos ser guiados pelo Senhor, mas às vezes nós estamos só vislumbrando aquilo que é bom, né? Os altares, os status, os lugares altos, né? Aos olhos dos seres humanos. Mas Deus, ele nos chamou para fazer diferença nessa terra. Deus, ele como profetas, né? Nos levantando aqui como profetas, ele nos leva a lugares onde tem morte, onde tem dor, onde tem, né, doença, mas para fazer a diferença. Deus está nos levando a esses lugares. Deus nos planta em certos lugares para fazer a diferença. E eu creio que a nossa igreja ela está plantada aqui. Eu creio que você está plantado. Deus, ele vai te levar a lugares onde você vai fazer a diferença. Esse lugar é no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. Tem pessoas ali que estão sem o Espírito, estão sem o Espírito de vida. Quem aqui já não foi em algum lugar, e muitas vezes a gente sente essa sensação muito em hospital, né? Se puder ter a oportunidade de visitar hospitais, às vezes o hospital dá essa sensação de um lugar sem vida, de um lugar que é um vale de ossos secos, mas Deus está nos levando a esse lugar para fazer a diferença, para profetizar. E nós temos que estar dispostos a sermos levados pela mão do Senhor. A Bíblia fala que terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Mas esse texto é um outro contexto. Se nós estivermos alinhados com o Senhor, Ele vai nos levar a lugares que é para nós fazermos a diferença. Amém? E aí Ele nos faz andar, né, como Ele fez o profeta andar para ver que eram numerosos ossos secos naquele lugar. No versículo 2 fala. E aqui Ele faz uma pergunta: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E Ele respondeu: Senhor Deus, Tu o sabes. O profeta, naquele momento, talvez ele titubeou, nós não sabemos, mas ele tinha convicção de que Deus podia mudar o quadro. Talvez, estou conjecturando aqui, que ele pode ter ficado com o pé atrás de dizer que sim, mas quando ele fala que o Senhor sabe, ele está abrindo aqui um precedente, porque já que ele não respondeu que sim, agora o Senhor vai dar a instrução a ele. O Senhor vai falar o que é para ele fazer. Profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Se tem uma coisa que tem poder, é a palavra de Deus. Se tem uma coisa que muda o quadro, é declarar a palavra de Deus. Nós temos que fazer um exercício, nós precisamos nos apoderar da palavra de Deus. Quando você estiver lendo a palavra, você estiver lendo ali um salmo, uma outra palavra que você entender que é uma bênção para a sua vida, que é um direcionamento, se aproprie. Se você entender que é uma correção, se aproprie e principalmente obedeça a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela muda o quadro. E aí o Senhor vai dizer: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. E aí no versículo 7, então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Nós temos orado aqui pedindo a Deus estratégias para que nós possamos entrar nas portas certas, para Deus abrir os lugares certos, nos dar as estratégias. Talvez Deus está nos levando para esses ossos secos, mas para nos instruir e para que nós possamos ser obedientes a Ele. Porque aqui o Senhor dá instrução a ele,
O Senhor dá a palavra, mas Ele obedece. Ele obedece essa palavra e Ele profetiza. E o poder da declaração é muito forte. O poder da palavra é muito forte. Palavras que nós falamos no tempo comum, elas já têm poder. Agora você imagina a palavra do Senhor. E aquele homem, ele profetizou. Então Deus vai ter momentos em que às vezes o quadro vai ser de ossos secos, vai ser um quadro desagradável aos seus olhos. Mas Deus, Ele quer de nós que nós profetizemos, que nós possamos declarar a palavra do Senhor, que nós possamos não ficar conformado com essa situação, mas entender que Deus, Ele pode mudar o quadro, entender que Deus sabe de todas as coisas, entender que nós não podemos nos prostrar, não podemos desistir diante desse vale de ossos secos que tem aí fora, tantos bairros dessa cidade, lá onde você mora, são vales de ossos secos que Deus está querendo que você profetize lá, que você declare a palavra do Senhor lá, para que essas pessoas possam reviver, para que entre dentro delas o espírito de vida. O espírito de morte está assolando nossa geração. Eu, particularmente, esses dias atrás me peguei vendo noticiários de pessoas que estudaram comigo, pessoas do meu convívio tão jovem, que morreram de acidente, morreram voltando de baladas, de festas, acidente de carro. Isso me fez pensar, me fez refletir. Essas pessoas são os vales de ossos secos, nossos conhecidos, familiares, vizinhos. Então nós precisamos alinhar nossa visão com a visão do Senhor. Alinhar o nosso entendimento com o entendimento. E aí ele vai dizer que olhou e apareceram tendões, ossos, cresceram carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Aí olha que interessante. Deus vai falar assim, profeta, no versículo 9, profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que eles vivam. Ele enfatiza aqui duas vezes, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e novamente dá as instruções. Sabe o que é isso? É persistir. Talvez não vai ser na primeira tentativa, talvez não vai ser na segunda, talvez não vai ser na terceira, mas você pode continuar profetizando sobre a sua casa, sobre o seu familiar, sobre o seu amigo, sobre a sua amiga. Continua profetizando, profetiza vida, profetiza, venha dos quatro ventos do Espírito e sopra sobre esses mortos para que vivam. E o profeta o tempo todo obediente ao Senhor, obediente à voz do Senhor. E aí ele vai falar, Deus vai falar que eles se formavam como um exército, um enorme exército. Toda pessoa que nós conhecemos, que hoje está fora da presença do Senhor, ela é um soldado, tem potencial pelo menos para ser um soldado de Cristo, um soldado de Cristo, porque essa pessoa tem um testemunho, essa pessoa tem uma história de vida. Eu sempre falo para as pessoas nas visitas, às vezes a pessoa já foi presa, às vezes a pessoa já esteve na droga, já esteve na bebida alcoólica. Essa pessoa tem potencial de fazer parte do exército de Cristo, de entrar na linha de frente, de batalha. E é nossa função profetizar sobre a vida delas. Porque essas pessoas são a casa de Israel de hoje. Ou seja, são as pessoas que Deus quer trabalhar na vida delas, as pessoas que Deus quer agir, que Deus quer provocar uma transformação. É por isso que nós estamos aqui nesse propósito, consagrando o nosso ano, não só nossos projetos pessoais, não só nossos desejos, nossos anseios, mas também profetizando sobre a igreja, profetizando sobre a cidade,
profetizando sobre o vale, né? Nós estamos no vale do Jequitinhonha, mas também no vale de Ossos Secos, para profetizar a vida sobre esse lugar, para profetizar transformação, para profetizar mudança de histórias, para profetizar que Deus é capaz de abrir a sepultura, Deus é capaz de fechar a boca do leão. Talvez essas pessoas nós conhecemos aí, né? Nós visitamos vários bairros da cidade, pessoas que talvez estão condenadas à morte, já tem sepultura aberta para elas, mas nós vamos lá e vamos profetizar a vida, amém? Você crê nisso? Nós vamos lá profetizar, porque o Senhor está nos levando, né, com a sua mão. Então, visões. Deus, Ele quer te dar uma visão. Talvez essa visão não vai ser agradável, talvez essa visão não vai ser do jeito que você espera, mas pode ter certeza que Deus tem um propósito dentro dessa visão. Deus nos deu uma visão para essa igreja esse ano, que é o tempo de semear, e é o tempo também de profetizar sobre os ossos secos, sobre o deserto, semear a palavra de Deus, profetizar, ouvir. Então, para que nós possamos receber essa visão do Senhor, nós temos que estar aptos, né, a ser levados pela mão dele. E nós temos que entender isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele possa nos levar com a mão dele, nos guiar. Senhor, na Tua presença nessa noite, nós estamos aqui nesse 6º dia de propósito, e nós colocamos diante de Ti, ó Pai, a nossa igreja, a nossa vida, cada um, ó Pai, que está aqui acompanhando, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, levar, ó Pai, com as Tuas mãos. Se há alguém, Pai, disposto a ser levado pelo Senhor, que o Senhor possa dar a visão, ó Pai, uma visão que é do Teu coração, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que muitas vezes a visão não é aquilo que nós esperamos, ó Pai. Não é glória, não é status, não é riquezas materiais, mas nós sabemos que a visão do Senhor consiste em nos levar a lugares para fazer a diferença, Pai. Assim como o Senhor levou aquele profeta, Pai. Senhor, o Senhor fez uma pergunta para ele: será que é possível? E ele disse que o Senhor sabia, Pai. Talvez no íntimo dele ele queria falar sim, mas essa resposta dele, hoje nós estudamos aqui, de fato o Senhor sabe todas as coisas, mas o Senhor tem também para nós instruções, tem palavras e tem uma palavra de ordem: profetiza. Então que nós venhamos profetizar sobre os nossos familiares, amigos, vizinhos, ó Pai, que nós venhamos profetizar sobre o vale de ossos secos que o Senhor nos levar, Pai. Que nós possamos declarar a palavra do Senhor, declarar, ó Pai, a palavra de vida, profetizar, ó Pai, o espírito de vida, Pai, sobre, ó Pai, aqueles que estão mortos, ó Pai, sobre aqueles que estão condenados pelo mundo, ó Pai, aqueles que estão com a sepultura aberta, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, levantar um exército, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa levantar nessa cidade, nessa igreja, ó Pai, um exército do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a ter disposição de ser levado pela mão do Senhor, ó Pai. Senhor, que nós não venhamos esmurecer, mas que nós venhamos, ó Pai, continuar, ó Pai, firmemente, ó Pai, olhando para o autor e consumador da nossa fé, e que em nome de Jesus, ó Pai, nós não possamos, ó Pai, desanimar ao ver os ossos secos, ó Pai, mas que nós possamos andar ao redor deles, ó Pai, e agir, profetizando com a nossa boca, pregando a palavra, fazendo a diferença, Pai, que é isso que o Senhor quer, Pai, de nós, é isso que o Senhor quer da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, se há alguém, ó Pai, que está, ó Pai, hoje na condição de estar sem espírito de vida,
Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, trazer o Espírito de vida, Pai, sobre essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, Pai, derramar o Teu Espírito de vida sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém, amém.